Nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a WEG abriu com uma alta de 5% na B3 após a divulgação de resultados do quarto trimestre. Portanto, investidores, como vocês já sabem, nós vamos abordar e trazer para vocês os principais highlights dos resultados do quarto trimestre da WEG. Vamos calcular também o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham e, obviamente, analisar as principais recomendações dos analistas de mercado para a companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está sintonizado aí no canal A Tríade. Nesse vídeo a gente vai abordar aqui os resultados apresentados pela WEG do quarto trimestre. Mas antes da gente começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da WEG. O nosso objetivo aqui no vídeo é trazer informação para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, sem mais enrolação, bora lá olhar os resultados apresentados aqui pela WEG nesse quarto trimestre. E eu já estou aqui com o release de resultados. Começando aqui pela receita líquida operacional, a WEG apresentou uma alta de 7,3% quando a gente compara o quarto tri desse ano com o quarto trimestre do ano anterior. E se você olhar somente para o trimestre passado, ou seja, o terceiro tri, a alta foi de 6%. Ou seja, um resultado excelente para a companhia. O seu EBITDA registrou uma alta de 17% quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado e de 5% quando a gente compara para o trimestre anterior. Enquanto isso, investidores, a margem EBITDA subiu 21%, ou seja, 1,9 pontos percentuais do que o mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, um excelente resultado para a companhia. E para os investidores, o indicador ROIC, que significa retorno sobre o capital investido, atingiu nesse quarto trimestre 39,2%, ou seja, é um excelente retorno sobre o capital investido para quem tem as ações aí da WEG. Quando a gente analisa os principais números do trimestre, a gente olhando aqui um retorno sobre o capital investido, uma alta de 3,8 pontos percentuais, quando a gente compara o trimestre anterior com esse quarto trimestre. A receita líquida operacional, a gente já viu o resultado lá em cima, mas ela fechou aqui com uma alta de 6%, e essa receita líquida ela foi puxada aqui por basicamente dois pontos, o mercado interno e o mercado externo. Quando a gente fala de mercado interno, a alta foi de 6,7%, e mercado externo, a alta foi de 5,4%, ou seja, a companhia teve uma excelente receita operacional, tanto no mercado brasileiro como no mercado externo. E esses resultados trouxeram para a companhia um lucro líquido 33% maior quando a gente olha para o trimestre anterior, ou seja, o terceiro tri. E um número muito interessante que a companhia destaca aqui para a gente é o lucro por ação. O LPA teve uma alta de 33% nesse trimestre. E esse indicador a gente vai utilizar quando formos calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Isso vai dar bastante diferença no cálculo lá para a gente, mas a gente já vai analisar isso daqui a pouquinho. Para quem já acompanha a WEG há bastante tempo, sabe que ela é basicamente um reloginho. Quando a gente analisa a receita operacional desde o primeiro trimestre lá de 2022, esse gráfico mostra uma crescente alta na receita operacional da companhia. E é uma alta constante. É exatamente isso que faz com que a WEG seja tão interessante para os investidores. É uma companhia que não traz surpresas no mercado e que também não sofre muito com os ciclos de mercado. Quando a gente analisa o endividamento e as disponibilidades aqui da WEG, a gente percebe que ela é uma empresa muito bem administrada. Basicamente, o endividamento dela atualmente é zero. E quando a gente analisa o caixa líquido, a gente vê aqui um número excelente, 4,1 milhões de reais de disponibilidades. Ou seja, o caixa da companhia veio crescendo desde 2021, no ano de 2022, e agora em 2023 com 4,1 milhões. E um ponto interessante para você que já tem as ações aí da WEG. A companhia pretende distribuir dividendos e juros sobre o capital próprio. Será realizada aqui no dia 23 de abril desse ano de 2024 uma assembleia para definição do pagamento dos dividendos. A ideia é que a WEG distribua para os seus acionistas 50,2% do seu lucro líquido em forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. Ou seja, fiquem atentos aí a partir
do dia 23 de abril de 2024, pois vai pingar um din-din aí para você que já é investidor da VEG. Mas dando sequência aqui no nosso vídeo, vamos analisar os principais indicadores da VEG antes da gente calcular o valor intrínseco das ações para entender se esse é o momento ideal para a gente comprar as ações da VEG e investir na companhia. Dando uma olhada aqui no site Status Invest, eu vou trazer para vocês os principais indicadores de valuation. Como a gente sabe, investidores, a VEG é uma queridinha aí do mercado e o seu PL, o indicador mais famoso aí da bolsa, ele é bem alto, ele está aqui no valor dos 30,61. Vale lembrar que o PL ele compara o preço das ações com a lucratividade da companhia. Quando a gente analisa o histórico da VEG, a média do PL da VEG já gira em torno dos 32,21. Isso significa que ela está muito próximo da média, ou seja, não está representando para nós investidores nenhuma oportunidade de compra e nem de venda das ações. Mas é óbvio que a gente deve analisar outros indicadores para tomar melhor essa decisão de compra ou de venda. Quando a gente olha o P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor patrimonial, ele está aqui na casa dos 9,43. É um dos maiores P sobre VPs que eu já vi aí das ações que a gente vem gravando vídeo para vocês. Quando a gente olha a média histórica da VEG, gira em torno aqui de 6,95. O seu P sobre VP realmente está bem inflacionado. E obviamente isso mostra para você, investidor, que não é o momento ideal de se investir na companhia. Ela está bem cara com o que ela possui hoje de patrimônio. Bom, mas olhando aqui o LPA, que é o lucro por ação, para a gente ter uma visão melhor aqui do P sobre VP e principalmente do indicador PL, ele traz para a gente um número de 1,18 e a média da VEG é de 0,96. Ou seja, ela vem apresentando lucros acima da sua média desde o ano de 2022, ou seja, isso é bom para nós investidores. No entanto, os outros indicadores do PL, tanto o P sobre VP, mostra que a companhia está super valorizada no mercado, e isso mostra para a gente que não seria o momento ideal de investir na companhia segundo esses indicadores de valuation, mas obviamente que a gente precisa analisar outros pontos também. Como a gente viu lá na apresentação de resultados, a companhia hoje já não tem dívida, e obviamente olhando aqui os indicadores de endividamento, a gente vê uma dívida líquida sobre o EBIT negativa, e isso é excelente para nós investidores. Empresas sem dívida possuem um risco muito menor na nossa carteira. Quando a gente analisa agora os indicadores de eficiência, a margem líquida da VEG é de 15,70%, uma excelente margem, e a sua média gira em torno de 12,76. Como a gente viu lá no indicador LPA, ela vem trabalhando aqui com as suas margens acima da sua média, e isso é excelente. O ROI, que é o retorno sobre o equity, está na casa dos 30%, um excelente ROI, e ele vem aqui acima da média, que gira em torno de 20,37 desde o ano de 2020. Nos últimos 4 anos, a companhia vem apresentando excelentes resultados. E como nós vimos lá na apresentação de resultados, o indicador ROIC está na casa dos 39%. Eu imagino que o site Status Invest ainda não atualizou esse número, mas mesmo assim, um ROIC aqui de 25,44 é um ROIC excelente. E vale lembrar que a média é de 13,50, ou seja, a companhia vem entregando bastante retorno sobre o capital investido para os seus investidores. Bom, agora que a gente viu que a VEG é uma das queridinhas aí do mercado, ela não tem endividamento, seus indicadores de valuation estão super esticados, ou seja, o mercado tem muita expectativa que ela mantenha esse crescimento e a valorização das suas ações. Será que para você, investidor, comprar as ações em R$ 36,11 o valor por ação, você tem alguma margem de segurança para investir na companhia? Bom, para isso, bora lá calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Bom, investidores, para você que já acompanha o canal, você já deve conhecer o Benjamin Graham e também a sua fórmula de cálculo para encontrar o valor intrínseco das ações. No entanto, se você não conhece o Benjamin Graham e não conhece essa fórmula para encontrar o valor intrínseco das ações, você está esperando o que para se inscrever no canal? Inscreva-se e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudá-lo a tomar uma excelente decisão de investimento. Dando sequência, investidores, a gente calculou lá no terceiro trimestre o valor intrínseco das ações segundo os dados que nós tínhamos naquela época. Vale lembrar que o preço das ações estava aqui na casa dos R$ 32,00, o LPA da companhia estava aqui em 1,09, o VPA em 3,54. E naquela época, o valor intrínseco aqui, segundo a metodologia do Benjamin Graham, já era de R$ 9,32, ou seja, nós não tínhamos margem de segurança nenhuma
ótimo para investir. E segundo a fórmula do Benjamin Graham, as ações aí da VEG estavam super valorizadas em 71%. Vale lembrar, investidores, que esse segundo quadro aqui é a nossa fórmula atualizada, pois vale lembrar que a fórmula original foi criada lá em 1940, ou seja, as companhias naquela época tinham outros tamanhos. Atualizando aqui os indicadores PL e VPA, que são as variáveis aí dessa fórmula, mesmo assim o valor intrínseco ficou aqui em R$12 e uma margem de segurança aqui negativa de 63%. Com o valor das ações aqui em R$32, naquela época não fazia o menor sentido comprar as ações da VEG, elas não estavam baratas, segundo a metodologia do Benjamin Graham. E trazendo os resultados aqui do quarto trimestre, onde a gente atualizou a cotação das ações, o indicador LPA, que também mudou um pouquinho em relação ao terceiro tri, e o indicador VPA, mesmo assim o valor intrínseco ficou aqui na casa dos R$10 e sem nenhuma margem de segurança para a gente investir. E isso aconteceu também aqui na nossa fórmula atualizada. De acordo com a metodologia do Benjamin Graham, que visa encontrar companhias baratas no mercado para se investir com o objetivo de obter ganho de capital, esse não é o momento de você investir na companhia VEG, segundo essa metodologia. Mas vale lembrar, investidores, isso não significa que não faça sentido investir na VEG utilizando outras metodologias no mercado. Vale a pena sempre repetir isso para vocês. Além disso, investidores, se você achou útil essa planilha, eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. E vale lembrar que nós já temos aqui o cálculo de diversas empresas do mercado. Todas as empresas que a gente traz vídeos aqui com um reporte de resultados para vocês, a gente calcula também o valor intrínseco. Então, para você que baixar a planilha aí, vai de brinde o cálculo do valor intrínseco de um monte de ações aí da B3. E para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu trouxe algumas recomendações de mercado aí sobre a VEG para vocês terem uma noção e também o direcionamento de como os analistas de mercado estão olhando para a companhia. Segundo essa recomendação dos analistas do Itaú BBA, eles cortaram o preço-alvo aqui das ações da VEG de R$46 que eles tinham projetado anteriormente para R$38,50. Mesmo assim, eles vislumbravam um potencial de alta de 16%. Segundo os analistas, a recomendação aqui era Market Performance, ou seja, é equivalente a uma recomendação de neutra, que seria nem compra e nem venda. E vale lembrar, investidores, que o preço das ações aqui atualmente estão na casa dos R$36, ou seja, muito próximo do preço-alvo colocado aqui pelos analistas do Itaú BBA. Mas para a gente fazer aquela melhor de três, vamos trazer uma outra recomendação aqui. E essa recomendação que eu trouxe é da Genial Investimentos. Segundo os analistas aqui da Genial, a recomendação seria de compra com preço-alvo lá na casa dos R$45. Ou seja, eles viam aqui um potencial de ganho de 25% de alta no preço das ações da VEG. Ou seja, um excelente ganho de capital. E para fechar aquela melhor de três, eu trouxe aqui uma recomendação do Banco Safra. Segundo os analistas aqui do Safra, o preço-alvo seria de R$ 42,70. No entanto, a recomendação que eles colocaram é de neutra, ou seja, nem compra e nem venda. Sendo assim, investidores, analisando essas três recomendações, a gente percebe que duas recomendações são de neutra, para nem compra e nem venda, e o preço-alvo ali entre R$ 38 e R$ 42, e apenas um analista recomendando compra. Ou seja, investidores, com isso, a gente vê que o mercado está meio aí cauteloso com a companhia VEG. Mas agora me diz aí, o que você acha da companhia? Faz sentido investir nela nesse momento? Será que os analistas de mercado estão pessimistas com a companhia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.